Mais uma vez estamos aqui no quadro Fala Professor, do canal Ricardo Santos Historiador. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é a professora Keila Cristina Santos Silva. Por favor, professora Keila, venha aqui se apresentar para o nosso público. E eu quero já lhe dizer que você foi indicada pelos professores para fazer essa entrevista. E nós acreditamos que aqueles professores que são ligados, eles têm importância maior, porque eles já são queridos, eles são muito conhecidos, e certamente o seu público vai estar aqui atento a tudo que você falar. As perguntas nós somos livres para perguntar, mas a resposta também. Vamos começar com uma pergunta muito simples. Aqui nós não temos o hábito de dizer a idade de ninguém, mas nós perguntamos: me diga um fato histórico que aconteceu no ano do seu nascimento. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, com meu querido amigo de profissão, professor Ricardo Santos. E que é isso, né? São alguns anos aí na profissão de professora e a gente acaba que conhece bastante pessoas e um ou outro acaba comentando do nosso trabalho. É muito bom. Bom, o meu ano de nascimento foi um ano olímpico. Eu acho que é o máximo que eu sei dizer sobre esse ano. Mas, se não me falha a memória, foi Olimpíada de Moscou. Uau! Essa daí ficou na crista da onda. Se você sabe o ano da Olimpíada de Moscou, então coloca aí a idade dela. Vamos arriscar, vamos ver se você sabe. Agora, professor, não é fácil chegar a ser professor ou chegar a ser professor. Então me fala um pouco da sua formação, né? Como foi que você chegou a ser professor? Qual foi o caminho que você percorreu? E já responde outra pergunta. Você foi sim professor? O meu desejo nunca foi ser professor. Era um desejo de mãe e de pai. E que acabou se personificando em mim. Mas, Keila, eu sempre me encantei pela área de psicologia. Minha primeira faculdade, minha primeira licenciatura foi na área de psicologia um ano. Eu era muito nova, 17 anos, 18 anos, e não completei o curso. E acabou que meu primeiro emprego foi dentro de uma escola. E você está dentro de uma escola, a área que se abre para você é ser professor. E eu fiz licenciatura em História, depois licenciatura em Geografia e mais recentemente fiz pós-graduação em Neuropsicopedagogia. Mas o meu desejo não era ser professor. E ela é centralizada numa só área. E qual foi esse caminho para chegar a ser professora? Ou seja, foi fácil? Não foi fácil. Diga-se de passagem, né? Eu faço parte de um grupo social, somos todos negros, né? E realmente, se não é fácil hoje, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era mais difícil ainda. Mas sempre contei com o apoio da família, dos pais, que me incentivaram a não ir, tá? E aí eu fiz a primeira licenciatura, casei, fiz a segunda licenciatura e estou aqui dando aula de geografia até hoje. Muito bem. Então eu ia perguntar se ela era casada, ela já respondeu. Então me diga uma coisa, você tem filhos? Quais são os nomes desses filhos seus? Vou ficar aqui para ver a situação, só falar dos seus filhos. Falar dos filhos, os olhos brilham, não é verdade? Bom, eu tenho filhos adolescentes. Daniel de 15, Ana de 13, Esther pré-adolescente com 11 anos. Muito bem, professor. Tem mais uma pergunta aqui. É porque o Brasil e o mundo passou pela pandemia. A minha pergunta para você é a seguinte: que aprendizados a pandemia trouxe? Olha, muitos. Lógico que tivemos que lidar com aquela cultura da morte, do medo, mas eu acredito que, para mim, professora Keila, a questão da família, estar com a família, valorizar os momentos em família e entender que quando a gente quer, a gente tem tempo e a gente arruma tempo. Muito bem, que resposta.
Olha, eu acredito que de todos os desafios que eu enfrentei na vida, hoje eu olho para trás e penso que a pandemia foi um dos maiores desses desafios, se não foi o maior. Aquela história de online, depois híbrido, e volta para online de novo, realmente foi assustador, porque não formamos TikTokers e não nos formamos YouTubers, embora tivemos que aprender a ser tudo isso com o passar da pandemia. Olha aí, professora, esse é muito importante, esse tipo de resposta, para ver como o professor ele teve que se adaptar a determinadas circunstâncias. Agora vamos fazer uma pergunta que há alguns meses atrás era muito difícil alguém fazer e também muito difícil responder. Mas eu quero ficar aqui para ver o seu rosto na hora de responder essa pergunta. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Eu acredito que os meus alunos, eles vão assistir essa entrevista e vão ficar esperando ansiosamente nesse momento. Porque foi uma pergunta que em nenhum momento eu respondi para eles em sala de aula. E não respondi por um fator. Eu acredito que nós somos formadores de opinião, sim, mas nós precisamos estimular isso em nossos alunos, não podemos dar a eles respostas próprias. O que eu tenho a falar para vocês é que não concordo com nenhuma das duas opções que foram apresentadas, então vocês já imaginam qual deve ter sido meu voto. Ok, professora. Ela deixou aí uma interrogação no ar. Será que os alunos dela vão saber em quem ela votou? E diga outra coisa, professora. Houve trauma na relação? Olha, é difícil falar sobre isso, mas eu acredito de verdade que ganhou quem foi mais inteligente, quem ganhou quem teve melhores estratégias, quem conseguiu apresentar ao povo brasileiro aquilo que o povo precisava ouvir para o momento que estávamos vivendo. Então, falar que houve fraude, complicado, né? Ok, então ela também deixou aí um interrogativo predileto, principalmente quando você não está na sala de aula. Olha, eu me interesso por leitura, embora eu confesso que eu não tenho muito tempo para ler. Mas algo que eu gosto demais é a prática esportiva. Não sou professora da área de educação física. Às vezes os alunos me perguntam por que eu não, de repente, me aventurei nessa área. Mas eu gosto da prática esportiva, eu gosto da recreação, eu gosto dos esportes, gosto de um esporte bem peculiar, que não é o futebol, é o handebol. Olha pra esse handebol, as pessoas não tinham isso. Ele realmente, ele não foi o meu ídolo, tá? Mas eu não posso negar que ele fez uma diferença muito grande, num momento muito interessante. Quando você pega ali a década de 70, 60, o povo brasileiro carecia de simbolismo, carecia de pessoas que eles pudessem se ver e projetar os sonhos. Eu sou da geração da Ayrton Senna e eu entendo quando as pessoas hoje choram, quando se emocionam com o Pelé, porque até hoje eu me emociono com a Ayrton Senna, que foi assim, um representante máximo para mim. E eu acho que hoje nós carecemos, sim, de pessoas como Pelé, não só o ser humano, mas o ídolo mesmo, a pessoa que ele representou aí, nos sonhos que ele conseguiu. Quando você olha o nosso adolescente, o nosso jovem hoje, principalmente de periferia, ele não tem opções de onde estar e o que fazer. Ou por falta de recursos, ou por falta de conhecimento, onde ele possa ter exercício. Então, se você pensar que é uma oportunidade ele estar num ambiente saudável, isso é interessante para o pai. Agora, se nós pensarmos enquanto professor, que nós estamos oferecendo o mais da mesma coisa, eu acredito que é isso que faz com que boa parte dos nossos professores sejam contra esse processo. Nenhum professor seria contra se o nosso adolescente, se o nosso jovem tivesse algo diferenciado. Se ele tivesse ingresso a oficinas profissionalizantes, se ele tivesse algo realmente que fosse manter o seu processo de formação profissional. Do contrário, realmente fica uma proposta sem ações, uma proposta sem resultado. E eu acredito que é isso que faz com que muitos dos nossos professores não apoiem e não venham a aderir a esse plano de carreira. Olha, a sua resposta aí deve ter colocado uma pulga
na orelha dos gestores, porque tudo que ela faz tem sido muito significativa e fundamentais. Eu acho que nenhum gestor discorda disso, mas é possível que você, aluno, discorde, que você, professor, discorde. Se você quiser elogiá-la, elogia. Se você quiser criticá-la, critica. O importante é você participar, porque esse canal é o Fala. Aqui não é o especialista que vai falar em nome do professor. Aqui não é o secretário de educação que vai falar em nome do professor. E é o professor que fala por ele. Voltamos aqui para continuar a nossa entrevista com a professora Keila Cristina Santos Filho. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a educação no Brasil. O que você tem a dizer sobre a educação? E isso envolve a escola pública e a escola privada. Fique à vontade. Queridos, como eu falei anteriormente para vocês, eu tenho o privilégio de ter as duas experiências. A experiência de lecionar na escola pública, estadual, e a experiência de lecionar numa rede particular. O que eu observo é interessante que muita coisa se atualizou na nossa vida profissional, em vários setores, né? A tecnologia, ela entrou na nossa vida e tudo mudou. Só que se nós repararmos, as nossas escolas, elas não acompanharam essa velocidade. Elas não acompanharam essas mudanças na mesma velocidade, quero dizer. Então, por mais que nós tenhamos tanta tecnologia, por mais que nós tenhamos salas adaptadas, projetores, computadores, o método não mudou, porque ou aprende ou não se aprende. E isso ainda não ficou claro na cabeça de vários gestores. Então, você pode inventar, desenvolver teorias diversas, mudar o nome das coisas, mas ou se aprende ou não se aprende. E o se aprender, ele tem muito a ver com a vivência, com você deixar o professor trabalhar em sala de aula sem ele se engessado, sem ele ter o seu serviço dentro de um quadrado. Então, o que eu percebo, o aluno ele é o mesmo. A vivência do aluno é a mesma. Deixa eu fazer uma intervenção. Deixar dentro do quadrado. Explica aí, o que quer dizer isso aí? São aqueles planejamentos, aquelas aulas onde o professor precisa seguir uma sequência exata. Você está se referindo a aulas que você não produziu, que você não fez, e que as aulas já vêm até com a introdução, com a finalização. Só falta dizer o bom dia, alunos, na aula. É contra essas coisas que você está falando, por acaso? Vou ser bem sincera, não sou exatamente contra, mas eu acredito que o professor ele precisa ter um espaço. Ele precisa ter um espaço para colocar a sua identidade. Porque se aquela aula não faz sentido para o professor, não é para o aluno que vai fazer. Olha aí, gente, olha, eu fico aqui de fora, olhando a professora falar, várias emoções passam dentro de mim. Eu imagino que para você também está aí. Então não deixa de deixar o seu comentário. Você está vendo aí um certo barulho que está acontecendo, mas não está atrapalhando o nosso áudio. É porque nós estamos aqui em um grande shopping, um grande ABC, temos esse espaço aqui para essa entrevista, saímos das nossas casas para vir para cá justamente para que você possa ter o melhor do Fala Professor. Agora tem uma pergunta aqui, professora. Diga uma coisa. E os teóricos da educação, eles funcionam mesmo? Ao longo desse meu processo de construção enquanto profissional, eu já vi muita coisa. Mas uma coisa eu aprendi até mesmo dentro da minha área de conhecimento, que é a geografia. A teoria, ela precisa da prática. E a prática precisa da teoria. As duas coisas não podem estar separadas. Mas a vivência de sala de aula, teoria nenhuma consegue ficar. Então, eu sou daquela professora que eu acredito na vivência da sala de aula, eu acredito nas práticas, eu acredito na ação.
não descarta a teoria, porque a teoria, ela nos dá base para entender muita coisa, principalmente sobre o próprio aluno. Mas nada como você estar ali com um aluno da educação inclusiva, com um aluno que tem as suas dificuldades dentro de casa. E aí, nessas horas, professor, infelizmente, a teoria não vai ajudar a gente. Olha aí, ela é muito clara e incisiva nas suas respostas. Isso é bom para você. E você, concorda com tudo que ela falou? Não esquece de deixar aí o nosso comentário. Não esquece de curtir. Não esquece de compartilhar. E não se esquece de inscrever nesse canal. Porque o Fala Professor é para todos nós. Professora, eu já ouvi tanta gente falar assim, uma áurea de honra, quando diz que lá no Oriente, quando o professor passa, o imperador fica de pé. As pessoas falam tanta coisa do professor, mas será que na prática as pessoas aqui, elas têm esse desejo de honrar, de respeitar o professor? Como é que você vê aqui em nossa sociedade? Olha, eu acredito que não só o professor, mas vivemos numa sociedade onde nós estudamos, nós nos formamos, mas o reconhecimento social, infelizmente, ele não chega para o professor como para outros profissionais, né? O que eu percebo? O conhecimento, ele se expandiu. Então, todos nós nos achamos no direito de procurar conhecimento e se colocar do outro lado. Então, todo mundo tem um pouco de professor, todo mundo tem um pouco de pedagogo, todo mundo tem um pouco de médico, todo mundo tem um pouco de advogado. E isso nos fez, em muitas ocasiões, passar por cima desses profissionais que estudaram tanto. Então, eu digo por mim, eu sou profissional da educação, mas quantos profissionais da educação o Google não tem formado por aí? Professora, eu nunca vi uma resposta. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o caso Daniel Alves. Olha, não é de esconder que o senso de impunidade no nosso país, ele tem avançado na vida dos nossos jovens, na vida dos adultos. Então, o fato das leis aqui no Brasil, de repente, serem afrouxadas, não serem tão incisivas, nos faz pensar que nós podemos fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, no lugar onde a gente quer. E, na verdade, não é assim. Nós precisamos, além de respeitar o indivíduo, o ser humano, que é muito importante, precisamos respeitar as leis do país, onde quer que nós estejamos. As leis municipais, as leis estaduais, as leis federais. Eu sempre digo aos meus alunos, antes de você viajar a um lugar, principalmente para fora do Brasil, procure saber um pouquinho o que você pode e o que você não pode fazer. Isso é muito importante, para que você não cometa erros como o do nosso famoso Daniel Alves. De repente, centro de impunidade, não sei o que passou na cabeça dele. Não estamos aqui para julgá-lo, mas estamos aqui para aprender com os erros dele. Então, meus queridos, não cometam o mesmo erro. Olha, professora, eu estou aprendendo muito aqui nessa entrevista. Você viu que ela colocou aí? Ela não julgou a questão moral, porque, apesar das coisas estarem evidentes, ela não quis entrar nesse ponto aí. Mas ela deixou claro o erro básico que ele cometeu. Não conhecia as leis daquele país. E isso vale para nós hoje, para mim, né? Você tem que saber as leis da sala de aula, as leis daquela escola, tem uma escola igual. Professora, eu estou amando aqui essa entrevista. Mas vamos adiante. Você está aqui no shopping, veio com seu marido, qual é o nome dele? Luiz. Quando o Luiz lhe convida para algum lugar, qual é a comida que lhe apetece, que lhe faz sorrir? E que se ele levar você para esse tipo de comida, você vai ficar muito feliz. O que é que não pode faltar no seu cardápio? Seja em casa, começa em casa, e depois quando sai para comer fora. Olha, eu confesso a você e ao pessoal que está me assistindo que o que eu gosto, eu não consigo comer sempre.
porque é uma comida com um pouco mais de tempero. Mas o que eu gosto é de uma moqueca de peixe bem temperada, acompanhada ali do caruru, acompanhada de um bom vatapá. Lembrando que eu não como camarão, né? Então é bem difícil eu achar um lugar que tenha, então por isso eu faço em casa. Mas esse é o prato que não pode faltar para mim, quando você quer me agradar. Olha aí, se você quer agradar a sua professora, já sabe o que levar para ela, já sabe do que ela gosta. Agora aqui, professora, vamos para uma outra pauta. Você é a favor ou contra o ensino religioso na escola? Olha, sou professora há 19 anos, trabalho na rede particular e na rede pública. E o que eu percebo? Eu percebo que existe uma lacuna vazia, uma lacuna de valores, uma lacuna que valoriza a crença. Então eu penso que nós precisaríamos preencher essa lacuna. Essa lacuna, ela era preenchida pela própria família no passado. E hoje a gente observa que até mesmo o conceito de família, os valores, eles se perderam no meio dessa globalização. Mas eu acredito que não há religião como imposição de uma ideologia. Mas eu acredito que os valores, as crenças, elas precisam ser resgatadas. Principalmente nós, que temos a origem num país cristão, né? Não descartando, lógico, a herança que nós tivemos dos nossos ancestrais africanos. Eu tenho uma herança e quando eu posso eu falo aos meus alunos da herança que eu recebi, o que fez total diferença na minha vida. Mas eu acredito que falta esse quê na nossa educação para nós transmitirmos aos nossos alunos valores como respeito, como dignidade, cidadania, né? E a religião é um canal que nos ajuda a entender isso. Muito bem, professora. Ela é corajosa. Você já viu aqui que outras respostas de outros professores não foram por essa linha, mas ela tem autonomia. Ela deu a opinião dela. Isso é importante, porque o canal Ricardo Santos, historiador, no quadro Fala, Professor, é o professor quem fala. Aqui ninguém procura colocar massa, ninguém procura disfarçar. Nós estamos aqui para contribuir para esse quadro tão importante. Agora, professora, todo professor é muito ocupado. Ele dá aula na escola e ainda em casa vai fazer atividade da escola. Até o final de semana fica comprometido às vezes. Eu pergunto, tem tempo para ser voluntário de alguma coisa? Para ser voluntária de alguma coisa? Eu ouvi falar que você é voluntária. Explica essa história. Como é possível isso? Olha, eu digo que eu trabalho de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, realmente não tenho hora para... Realmente acordo bem cedo, vou dormir bem tarde, mas eu não abro mão da minha sexta-noite, meu sábado, meu domingo, dedicar um serviço de voluntariado no qual eu auxilio ali no processo de formação. Ficou claro aqui essa função de voluntariado. O professor arranjar tempo para ser voluntariado, isso quer dizer que é uma coisa intrínseca a ele fazer essas coisas. Parabéns, professora. Eu acho que quem está ouvindo aí vai ter que dizer alguma coisa. Não é possível que antes disso a gente não fazer nenhuma leitura. Mas me diga uma coisa, você gosta de novela? Olha, eu não tenho paciência nenhuma com novela. E você assiste filme? Olha, filme um pouquinho mais, porque ele começa e termina num prazo de tempo mais curto. É mais fácil assim. É mais fácil. Porque... Agora, me diga uma coisa que eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o livro que você leu e você recomenda para aqueles que estão inscritos nesse canal e por aqueles que estão passando por aqui e talvez venham se inscrever? Olha, muitos livros passaram aí pela minha mente. Olha, um livro mais técnico é a Era da Curadoria.
que agora Gilberto de Monstein, eu acho que o Cortella, não me falha a memória. É um livro um pouco mais técnico, mas é um livro para quem gosta de comunicação. E eu falo que o livro que eu sempre dou de presente são as 5 linguagens do amor, que agora eu vou ficar devendo para vocês a autor e o autor do livro. Mas são 2 livros que eu acho muito interessantes. As 5 linguagens do amor. Só é visitar aí na internet, certamente você vai encontrar. Depois fala aqui o que achou dessa leitura. Professor, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre a importância desse canal para aqueles que se inscrevem, para aqueles que estão ouvindo, para os professores. E sendo sincero, aqui ninguém vai ajudar nenhum. Abre o seu coração. Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite, por ter a oportunidade de mostrar de repente uma Keila aqui na sala de aula. Muitas vezes a gente não consegue revelar por conta de vários fatores, de repente pela postura, pelo tempo, né? Por tudo que é cercado a vida de professor hoje. Então, de repente, a gente não consegue se despir desse jeito, né? E eu fico muito feliz, porque eu e os meus colegas temos a oportunidade de mostrar quem nós somos, de falar um pouquinho do que a gente pensa, sem estarmos acorrentados a alguma ideologia, algum processo de formação. Eu realmente achei assim uma iniciativa fantástica, e aqueles que estão assistindo e aqueles que chegarem o convite a vocês, se permitam viver essa experiência. Às vezes a gente fica com vergonha, mas é sempre bom a gente se desafiar e mostrar para as pessoas o que a gente pensa e quem a gente realmente é. Muito bem, muito obrigado, professora, porque você aí foi sincera. Aqui a gente deixa quem o professor fala. Agora me diga uma coisa, professora. Todo mundo já realizou algum sonho. Qual foi o sonho que você já realizou? Olha, vamos pensar aqui. Eu acho que o sonho que me acompanhou de adolescente era eu ter a minha família e minha moradia própria. Esse foi o sonho que me acompanhou ao longo de toda a minha adolescência, e realmente esse foi o sonho que Deus me permitiu realizar. Então eu tenho uma família que eu admiro muito, tenho filhos que eu agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de estar com eles, são seres humanos maravilhosos. E é isso, eu acho que esse foi o que Deus poderia ter me dado de melhor, e o meu voluntariado, né? E isso preenche o meu coração. Professora, agora eu quero ficar aqui na tela, que eu quero ouvir você falar o sonho que você ainda quer realizar. Olha, como boa professora de geografia, tem alguns lugares no mundo que eu preciso conhecer. Então eu ainda tenho desejo no coração de conhecer parte do Porto Africano, tenho desejo no coração de ir para a Europa e conhecer alguns pontos turísticos bem interessantes, como Roma e outros lugares. Professora, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer tê-la aqui no canal Carlos Santos, historiador, neste quadro.